solidariedade humana. Falando assim, parece trágico, parece algo forte, e talvez vocês não estejam tendo essa percepção forte. Talvez vocês me achem um tanto exagerado. Mas eu creio que também, por outro lado, está faltando um pouco de sensibilidade nos seres humanos. Estamos sendo, assim, tão bombardeados por coisas ruins, coisas negativas, que nós estamos nos acostumando com essas coisas. Antigamente nós víamos crimes horrendos, víamos coisas absurdas, víamos ataques violentos e essas coisas nos chocavam, nos deixavam perturbados, nos tiravam sono. Mas hoje em dia, se a gente também for ficar perturbado por cada tragédia, por cada coisa ruim que acontece, a gente não vai fazer mais nada da vida porque as coisas estão aí acontecendo. Então, de uma certa maneira, essas anestesias são positivas porque elas nos preservam, mas por outro lado, elas nos são negativas porque elas nos acomodam diante dessas coisas e simplesmente nós ficamos de braços cruzados e esses problemas vão se infiltrando na nossa realidade de maneira sutil. Às vezes o problema não ocorre diretamente conosco, mas está ocorrendo com um parente, está ocorrendo com um vizinho, está ocorrendo com alguém que está ali caminhando perto de casa, e a gente vai deixando, vai levando. Afinal de contas, esse problema não me pertence, o problema é do outro. Até que, de tantos problemas acumulados, finalmente você acaba se tornando uma vítima desse problema. Aí você se choca. Nossa, por que isso aconteceu comigo? Isso aconteceu comigo porque, enquanto estava tendo alertas, eu não fiz nada. Eu fui deixando, fui aceitando o problema do outro. E a gente não percebe que o mal, ele se expande. Ele vai aí, ó, crescendo, ele vai se aproximando, ele vai nos cercando. Ele começa ao redor, ele começa pelas pontas, até que finalmente ele nos abate. Aí, muitas vezes, dependendo do problema, pode ser até tarde. Isso acontece. E eu não estou falando isso à toa. Eu não estou falando isso a partir de pesquisas aí de grandes cientistas sociais, a partir de grandes filósofos, sociólogos, médicos, etc. Enfim, todos os pesquisadores que poderiam estar analisando essas situações, psicólogos, psiquiatras, etc. Eu estou falando a partir de uma experiência de vida. E eu creio que a minha experiência de vida, apesar de, entre aspas, ser única, é uma experiência compartilhada, porque trocando palavras com outras pessoas, nós vamos percebendo que elas também estão vivenciando essa coisa, mas elas não entendem bem, elas não explicitam, até porque essa anestesia, ela meio que cria neblinas, essas anestesias, criam neblinas nas nossas mentes, no nosso olhar, e nós não percebemos, deixamos as coisas rolarem. Eu tenho 50 anos. 50 anos, meio século. Diante de a história do mundo, diante dessa história do mundo, essa coisa da idade de 50 anos pode parecer pouco, mas eu também diria que esse pouco trouxe grandes transformações nesse mundo. E são por meio dessas transformações que eu vou explicar essa minha questão do fim da solidariedade humana. Por que isso está ocorrendo? Por que eu estou tendo essa percepção? E por que eu estou defendendo essa ideia de que a solidariedade humana está acabando? Por que as pessoas estão se tornando individualistas? Isso tem muito a ver também com as redes sociais. Se é que ainda podemos chamar as redes sociais
realmente de redes sociais. Eu tenho cá minhas dúvidas. Será que vocês vão concordar comigo? Eu gostaria muito que vocês participassem. E o pior de tudo, a gente fala de participar, de comentar, e muitas vezes as pessoas não comentam, não participam, as pessoas não curtem, e elas não entendem também que isso é uma comprovação da minha teoria. A falta de envolvimento, a falta de engajamento já demonstra um pouco da falta do diálogo, que culmina também na falta da solidariedade humana. Todo mundo só, assim, individual, todo mundo calado, todo mundo guardando para si, todo mundo omitindo informações. Enfim, as pessoas não querem se relacionar. Às vezes não querem se relacionar por motivos justos, mas outras vezes por medo, que é negativo, e outras vezes por maldade mesmo. As pessoas não se relacionam. Elas só querem o delas, né? É um famoso eu quero mais pra mim. E eu começo falando dessas experiências, lembrando lá dos meus tempos de infância. Tempos bem antigos que para alguns podem parecer até o tempo da pedra, o tempo pré-histórico, mas não era tão pré-histórico assim. Eu vivia nessa casa atual, desde pequeno. A minha lembrança mais antiga é de uma criança de 3 anos. Essa é a primeira lembrança. Uma criança que subia num muro da frente, que era um muro pequeno, e que olhava o mundo e que se deliciava com esse mundo, que enxergava esse mundo encantador, que brincava com outras crianças, que não enxergava a maldade. Uma criança feliz. E ali nós partilhávamos. É claro que deveria haver maldades nesse mundo, mas a gente vivia num mundo de contato direto. Eu conversava com as crianças dos vizinhos, com as crianças próximas, e eu era feliz. E é claro que essa comunicação entre crianças, entre parentes, as visitas que nós fazíamos aos parentes indo de ônibus, porque nós não tínhamos carro. Houve uma época que meu pai teve carro, mas durou pouco. Basicamente, o nosso meio de transporte era o caminhar a pé e os ônibus. Então a gente pegava ônibus, visitava e a gente teria contato. E era uma alegria quando podia sair de casa, nem que fosse na frente de casa para se comunicar com um coleguinha, brincar, como também visitar os parentes mais distantes, na cidade de Cubatão, na Praia Grande, assim, lugares aqui da redondeza. Era muito gostoso e a gente tinha um contato direto. De repente, em casa surgiu o telefone. Olha só, o telefone já existia um pouquinho antes, né? Eu não nasci na época do surgimento do telefone, mas aqui em casa o telefone chegou depois, na década de 80. E um vizinho e a minha família, né? A família de um vizinho e a minha família foram as primeiras pessoas que tiveram um telefone. Isso até gerou assim um comentário de que éramos ricos. Olha só, telefone é uma coisa tão básica, todo mundo tem, inclusive hoje todo mundo tem celular, tudo na palma da mão. Naquela época era um acontecimento extraordinário. E com o telefone a coisa melhorou, porque, olha só, eu não precisava mais sair de casa para comunicar com um coleguinha. Às vezes o coleguinha morava 2 casas só de distância. Uma, 2, a terceira casa era do coleguinha. Mas eu ligava o telefone e a gente batia papo. Meus pais ficavam de olho na conta do telefone, porque era caro, era difícil, gente. Apesar de ser gostoso, o telefone, ó, cobrava os olhos da cara. Então, não podia ficar muito tempo, mas era uma alegria. E quando o telefone tocava, o coração disparava, a gente já queria atender o telefone correndo. Era isso. Hoje o telefone toca, às vezes toca, a gente recusa a ligação no celular, ou a gente deixa tocando o telefone residencial, mas naquela época não. Era tudo assim muito louco. E junto a isso, assistíamos desenhos, tipo Jetsons. Jetsons era maravilhoso, porque mostrava o futuro, a tecnologia. E o telefone dos Jetsons
não era apenas alô, tudo bem? Que legal! Telefone dos Jetsons era as chamadas de vídeos que nós temos hoje. E aquilo lá era um grande fascínio, especialmente por uma criança. Imagina, uma criança de 7, 8, 9, 10, 11 anos, vi aquilo, que maravilha, eu quero isso, eu quero ver a pessoa, imagina. Ah, e também tenho que lembrar a outra coisa. Ligação de telefone era caro, mas se a ligação do telefone fosse para outras cidades, outros estados, era muito mais complicado. Interurbano, ainda existe interurbano, mas as pessoas nem estão muito mais ligando para isso, porque as coisas mudaram, essas coisas da tabela, existem outras facilidades que vocês já sabem. Mas naquela época era como também vender um rim, vender um, sei lá, um fígado para poder pagar as ligações se fizesse um interurbano. E fora que chiados, gente, que coisa horrível. A gente fazia a ligação, pagava caro e ficava a voz baixa. Alô? Alô? É, tinha isso também. Então era tudo muito difícil, mas a gente amava aquilo. Hoje, com todas as tecnologias, assim, às vezes uma imagem límpida, etc., um celular que coloca a gente diante disso, mas que não trava mais, porque no início também travava, devemos lembrar disso, a imagem ficava parada. A gente não liga, é tão banal, é tão costumeiro, a gente até rejeita. Mas era o sonho, a gente queria. Aí eu vou encurtar um pouquinho a história. O tempo foi passando e vocês ainda não estão entendendo aonde que eu vou chegar na falta de solidariedade humana. Aguarda que eu vou chegar lá. E você quer ser solidário? Já aproveita, já curte, já deixa um comentáriozinho aí dizendo que você está me acompanhando e não deixa de se inscrever no canal, é muito importante. Vamos praticar solidariedade nesse sentido. Eu acho que com essas pistas vocês já estão começando a entender o que eu quero fazer, mas eu acho que ainda de uma maneira simples, não alcançaram tudo o que eu quero dizer. Mas enfim, depois surgiu a internet e eu fui ter acesso à internet lá no seminário, aí depois de maior de idade. Não sei se existia antes, acredito que sim. Eu não fiz pesquisas históricas, eu estou falando a partir da experiência minha, a partir de como eu via. Cheguei no seminário, tinha computador. Em primeiro lugar, não era internet, era o computador só básico, a gente fazia as coisas, era melhor que uma máquina de escrever, era gostoso. Aí, enfim, chega a internet. E a internet vinha com sites, que era uma espécie de televisão. Por que uma espécie de televisão? Porque na televisão você não interage, então você só assiste. Então a gente recebia conteúdos e tinha uma diferença. Enquanto a televisão era novelas, filmes, propagandas, etc., a internet, com seus sites, nos mostravam mensagens, também tinham imagens, etc. Na realidade, em primeiro lugar, era realmente mensagens. Aí, a partir daí, surgiram as interações. Você não somente assistia, você não somente lia, mas você podia comentar. Então, surgiram os comentários. Depois, meio que junto, eu não sei muito bem definir a ordem, surgiu a capacidade de curtir. Então você podia curtir, você comentava, você curtia, mas eram mensagens tipo cartas. Aí lembro também que junto a isso tínhamos os e-mails. Então, no lugar de você escrever uma carta que demorava bastante, e eu confesso que as pessoas, apesar das cartas serem um meio de comunicação legal, as pessoas tinham um pouco de preguiça porque tinha que escrever e demorava. Eu nunca vi a carta assim como algo tão fascinante como os outros meios de comunicação, tipo telefone, porque a demora atrapalhava um pouquinho. Mas aí surgem os e-mails, e aí você pode escrever de maneira rápida. E a gente botava para quebrar, então praticamente o e-mail se tornou quase que uma comunicação direta, porque eu mandava um e-mail pro fulano, imediatamente já vinha a resposta. Não era não era uma coisa demorada tipo a carta. Hoje demora, mas não é porque a resposta demora porque o fulano não pode responder. Aliás, às vezes até pode, mas é que a ânsia de escrever começou a se multiplicar tanto que a gente escrevia e-mail em cima de e-mail que as pessoas foram perdendo um pouco dessa vontade de responder na hora. Então,
os e-mails começaram a ficar rola, enrola, só quando era uma coisa muito, muito urgente, às vezes nem muito urgente, porque a pessoa nem verificava, mas assim foram ocorrendo as mudanças com os e-mails. Mas, apesar da demora, ainda havia respostas. Aí surgiram os programas de mensagens. O que são programas de mensagens? São coisas tipo o MSN Messenger da época. Então a gente podia já falar de maneira direta. Aí tinha a possibilidade também da criação de conteúdos na internet junto a isso. Talvez eu esteja pecando um pouco na ordem, mas é tudo muito próximo, por isso é bem difícil definir a ordem. Surgiram possibilidades de nós podermos também escrever nossos conteúdos e deixarmos nossos conteúdos expostos. Orkut, blogs, então nós comunicávamos por meio do Orkut, deixávamos nossas fotos, as pessoas colocavam mensagens, e os blogs também, escrevia meus artigos, colocava fotos, pessoas respondiam. Isso era tudo muito gostoso, tudo muito rápido, tudo muito delicioso, curtidas, e tudo isso gerando amizades. E a partir dessas comunicações à distância, que poderiam ser o distante à rua de trás, como também poderia ser o distante a outra cidade. Quantas pessoas eu não conheci pessoalmente? Por exemplo, tinha pessoas que eu andava, apesar de vê-las no dia a dia aqui, porque elas moravam ruas atrás da minha, a gente não se comunicava. De repente ocorria entre aspas, de uma maneira mágica o contato, e a gente ia lá, se comunicava e falava. As redes sociais ainda não poderia chamar de redes sociais, mas era o comecinho, não sei bem como denominar, mas esses contatos iam possibilitando, as pessoas queriam se conhecer, expandir as suas amizades, e isso possibilitava os contatos diretos. E programa de mensagens, como eu falei, era quase que um telefone. Aí começa a surgir tecnologias que a gente podia trocar imagens, aí podia aparecer, como estou aparecendo aqui para vocês, e tudo encantador. Aí surge também YouTube, gente. YouTube, eu posso fazer o meu vídeo, as pessoas olhando, eu sou assistido, você me assiste, você cria o seu canal, você me assiste, e, e fascinante, repetitivo, mas é porque as emoções também eram repetitivas. E essas coisas elas foram mudando, que a partir de um certo tempo o interesse de se conhecer pessoalmente também foi diminuindo. Olha só, algo que possibilitou a minha comunicação com as pessoas à distância de maneira pessoal começou a se fechar. Era mais interessante eu ficar dentro de casa com um celular na palma da mão e ficar assim, conversando. Isso também ajudou um pouco para as pessoas tímidas. Pessoas que não têm coragem de falar pessoalmente. Existe isso. E isso, não, digamos, não é maldade da pessoa. É um bloqueio, é uma dificuldade. E as pessoas ficavam ali se comunicando. E hoje, pasmem, às vezes também a gente está diante de uma pessoa conversando, e essa pessoa tá com você, mas ela também está dividindo a atenção com alguém numa tela. E às vezes a pessoa está mais comunicativa com a tela do que com você. E a coisa vai vai caminhando por esse lado. Aí chegamos realmente às redes sociais, para simplificar. Então, são redes nas quais você está socializando, você está trocando informação, você está conversando. Então, você corre para curtir, você corre para comentar, você quer o afeto, você quer a troca, você quer tudo isso. Tenho uma coisa importante para lhes dizer. No meio de tudo isso, nem entendo como, entrou a questão do dinheiro. É claro, né? O dinheiro não poderia deixar de fazer parte desse mundo. E essas relações, esse tipo de comunicação, passou a gerar
propagandas. Não é que não tinha antes, mas as propagandas ficaram acessíveis não só para as grandes empresas, mas as propagandas, a forma de ganhar dinheiro ficou possível para nós, que podemos até ser empresários, mas pessoas mais simples, pequenos empresários, ou então pessoas que, sei lá, não estão empreendendo, mas querem ganhar um dinheirinho, renda extra, querem ser pequenos comerciantes. A nossa imagem começou a ter um valor. E aí, as pessoas que sacaram essa ideia, os pioneiros, os primeiros mesmo, né, gente? Começaram a faturar. E quando eles começaram a ganhar dinheiro, a se tornar espetáculos diante da sociedade, eis que um outro mundo começou a sentir ameaçado, que era a questão da televisão, porque a televisão mostrava a imagem aos artistas, mas os artistas não tinham contato. Então, eu não precisava mais ficar assistindo o artista e ali, ó o artista. Eu podia ser o artista e o meu amigo poderia ser o artista e nós ficávamos admirando e isso gerava dinheiro, etc. Só que o dinheiro tem um problema. Eu quero ganhar dinheiro, o outro quer ganhar o dinheiro e com isso as pessoas começam a perceber, eu não sei porquê, maneiras de querer ganhar mais dinheiro. A gente poderia até ganhar dinheiro junto, né? Criar uma sociedade. E algumas pessoas até criam essa sociedade. Mas a coisa foi caminhando de um jeito que cada um pensou no seu próprio bolso. E aí surge algo chamado concorrência. Concorrência com a televisão, o outro mundo. Concorrência com o meu amigo, concorrência com o meu parente. Existem os meios que facilitam para demonstrar o quanto nós temos de audiência, porque antigamente as audiências eram medidas apenas pelo Ibope, que eu nem sei direito como é que funciona. Tenho uma noção, mas não sei direito e também não vou me arriscar a explicar. Mas o nosso Ibope vem agora por meio dos likes, das curtidas, das interações. Então isso fica muito mais visível aí. E então, por conta disso, as pessoas que antes se comunicavam, que interagiam conosco, que nos respondiam, que se inscreviam, né, que fazia toda a lição de casa, like, curtida, comentário, etc., pensaram, não posso curtir, porque se eu curtir, aquele fulano vai ter mais audiência com eu, estou demonstrando que ele tem mais sucesso que eu. Então, agora as pessoas olham, porque elas têm curiosidade, e vão sem curtir. E algumas deixam até de visualizar. Elas começam a sacar, olha, se esse cara tá chamando a atenção, eu visualizo para ter noção do que ele tá fazendo, para eu imitar, fazer igual ou fazer melhor e superá-lo. Essa é a questão. Então aquela curiosidade. Mas se vê que a pessoa não tem grande relevância, aí nem visualização a pessoa tem. A pessoa é totalmente ignorada. Mas e nisso tudo surgiu a competição. E isso é uma grande mudança. Esse é o ponto que eu quero chegar. Antigamente, a gente ia visitar um parente, um amigo, ia com grande alegria, com grande ansiedade. O coração batia mais forte, a emoção tocava. Hoje a gente tem a comunicação na palma da mão e nós somos, e nós nos tornamos indiferentes. A pessoa nos manda mensagem e a gente ignora. O parente da gente, eu não estou falando de pessoas assim que nos seguem apenas pelo conteúdo. Existem isso, aí eu até entendo, uma pessoa que nos segue por meio só do conteúdo, tipo, ela não gostou do conteúdo, é o modelo antigo da televisão. Não gosto do seu conteúdo, a sua mensagem não me diz nada, eu mudo de canal, eu não interajo porque eu não gosto do seu conteúdo. Mas a coisa degringolou de outra maneira. Agora, parentes e amigos, eles nos ignoram na cara dura. Você coloca o seu conteúdo, às vezes você entra em contato direto, até nos aplicativos, porque antes eram programas de mensagens. As pessoas na prática não entendem muito. O programa de mensagem tem uma diferença, porque ele é mais elaborado, mas ele também é menos eficaz. Agora nós temos os aplicativos que a gente coloca no celular, eles são bem mais rápidos. A diferença é que o programa de mensagem, ele fica rolando direto. O aplicativo ele meio que desliga enquanto você não está usando. Mas enfim,
tem os aplicativos, aí você entra também de maneira íntima, coloca mensagem para o seu parente, deixa ali, o seu parente não te responde. E você também faz um vídeo no YouTube, você convida o parente, assiste aí, dá uma força, o parente te ignora, o teu amigo te ignora. E é nesse ponto que eu digo que está faltando a solidariedade humana. As pessoas não querem mais interagir como antes. Um ou outro interage por amizade, outro interage também quando lhe vê um interesse assim comercial, porque também surgiu aquela coisa, eu te sigo, você me segue de volta. Se você não me seguir de volta, eu não te sigo. E não é uma coisa assim do tipo, é, eu esperar para depois. Não, tem que ser na hora. Porque se você demorar muito, a pessoa já entende. Não, o pessoal não interagiu, a pessoa não está me seguindo de volta, a pessoa não está me respondendo. Então eu passo a ignorar. Porque se ainda fosse uma coisa assim, olha, eu sei que a gente não está 24 horas diante de um celular, então não dá para responder na hora. Mas se as pessoas tivessem paciência de esperar, seria interessante, era mais fácil de entender. Mas não, as pessoas elas estão querendo assim. Se você não me segue na hora, se você não comenta, se você não curte, eu não vou te seguir. E às vezes você também chega na esperança, não de fazer amizade, vamos ser sinceros, você curte rápido o outro, você segue de volta, você interage, você fala, e a pessoa que você conversou com ela, que você chegou, que teve esse contato, etc., ela te ignora. Ela faz um jogo assim. Eu vou colocar o meu conteúdo, eu vou aparecer para todo mundo, eu quero que todo mundo me aplauda, entendendo aplausos como curtidas, comentários. Então eu me aproveito, mas eu não vou aí responder, eu vou corresponder com eles, eu vou ficar tipo o grande artista. Tem muita gente que acaba no lugar de ter interações de amizades verdadeiras, elas se colocam num patamar e aí a coisa fica tipo o mundo dos mais espertos, lembrando o antigo mundo da televisão, no qual nós venerávamos os grandes artistas. Nas redes sociais nos tornamos grandes artistas se tivermos sorte, se tivermos a lábia, se tivermos o convencimento. E vamos aí mostrando, que lindo, como eu sou admirado, como eu sou fofo, eu sou o grande astro. E observa, né, que as pessoas assim que mais recebem aplausos são as que menos interagem. É claro que por receberem aplausos, likes, inúmeros comentários, elas nunca vão ter condições de responder a todos. Mas tem algumas pessoas que elas se fecham mesmo no mundo delas. Não responde um sequer. Poxa, pelo menos 10 daria para responder de vez em quando. Mas alguns se colocam ali no alto ali da sua soberba e não tem contato. Estão ali só para serem aplaudidos. Aí, nesse sentido, as redes sociais que serviam para socializar acabaram se tornando redes comerciais. Redes comerciais nas quais nós somos produtos. Quem vende mais é que angaria o dinheiro. E as amizades ficaram por fora. E essa frieza acabou meio que sendo levada para o mundo fora de casa. Porque antigamente as pessoas costumavam ficar nas praças conversando, as pessoas saíam, elas se visitavam. Era uma alegria receber visita. Hoje, quando a gente fala assim, fulano vai visitar, coloca a vassoura atrás da porta. Não que essas coisas também não existissem no passado. Existiam, mas eram menos frequentes. Hoje a gente não quer mais visita em casa, a gente se sente invadido, a gente quer o nosso lar só pra gente. Às vezes a gente sai para alguns lugares, mas a gente tem um contato, mas os contatos são mais superficiais e tudo também ficou aí. Acho que não é só nas redes sociais, crimes, etc. Paralelamente, essas coisas surgiram. O medo da entrega, o medo de ser frustrado, o medo de não ser amado, o medo de se doar.
né? E aí você se doa, o outro não te dá a entrega ao mesmo tempo. Aí as pessoas estão muito mais frágeis, como se estivesse pisando em cascas de ovos. E, e a solidão ocorre. E quando você também está no meio do povo, essas pessoas ao seu redor não lhe bastam, porque elas só estão do seu lado. Elas não estão se comunicando de verdade com vocês. Elas não querem que você se torne popular. Lembra? Houve uma época que mesmo a gente tendo essas interações, havia o garotinho popular da escola, mas que era admirado, a garotinha popular, né? O sonho do garoto, a menina que todo mundo queria conquistar, o garoto que toda garota queria ter. Tinha isso, mas hoje não, é uma concorrência. Eu quero ser o garoto. Então, se eu quero ser o garoto popular, eu não vou dar aplauso pro garoto popular lá fora, né? E esse garoto popular se tornou o homem popular, então eu também boicoto as minhas relações. As minhas relações no mundo real se tornam reflexo dessas relações nas redes sociais, que na realidade não está socializando. Eu repito, estamos na era das redes comerciais. Quem não for um produto que venda é ignorado, é deixado de lado. Ninguém está se preocupando com o seu sentimento, com a sua frustração, e a geração de hoje também não enxerga determinadas coisas. Aí eu exemplifico, porque a gente vai fazer, vai indo e voltando, tempo presente, tempo passado. No tempo passado a gente só tirava foto de coisas alegres, fotos de tragédia, coisa ruim, era para os jornais, as fotos dos jornais sensacionalistas, mortes, etc. A gente deixava para esse meio. Mas as nossas fotos eram bonitinhas. E a gente mostrava para o colega, para o amigo, para o parente, todo mundo olhava com interesse. E até porque era algo difícil, era caro, então a gente investia assim e tinha o maior cuidado com essas coisas, mas a gente entendia. Não é porque a pessoa postou, já estou no tempo presente, mas não é só porque a pessoa revelou uma foto alegre que ela não tem um momento de tristeza. A gente não entendia assim, a gente sabia que aquilo era um registro de um momento feliz que a pessoa queria guardar na lembrança. Hoje a gente posta uma foto alegre, as pessoas ou as dizem, ah, mas ele só quer se exibir. A minha vida não é assim. A pessoa não entende. Ele postou uma foto dele alegre porque ele quer guardar a lembrança da alegria. Ele quer guardar essa experiência. Ele quer ter isso marcado. E não significa que ele não tenha os momentos de tristeza, mas a partir do momento que as pessoas estão colocando essas fotos alegres, eu não sei por que a gente passou a acreditar. O mundo do outro é perfeito, e eu me sinto mal. A outro recebeu mais like, ele é mais aprovado, eu sou inferior porque eu não recebi like. O meu parente não ligou para mim, não me comentou. Meu parente não respondeu a minha mensagem no WhatsApp. Eu não presto, eu não tenho valor. Ah, eu não presto para ele, eu não tenho valor, então também não falo mais com meu parente, não falo com aquela pessoa. E quando eu falo, volto a dizer, é na base da troca, eu te sigo, você me segue de volta. As nossas relações ficaram bem interesseiras. Lamentável. E eu já não sei mais o que fazer. Como solucionar esse problema da falta de solidariedade? Porque eu encontrava, apesar de vermos defeito nas religiões, eu entendia as igrejas, no ambiente que eu cresci, porque eu sou ex-seminarista, entendia como um espaço de acolhida, então as pessoas se acolhiam. Mas até as pessoas da igreja, padres criam perfis, criam canais, mas eles também não interagem um com os outros, eles querem se tornar também grandes estrelas. Não existe mais essa troca. A igreja poderia ter um papel, olha, acolha o outro, porque né, na porta da igrejinha tem aquela equipe de acolhida, que eu não entendo. Fica uma pessoa lá, seja bem-vindo. Mas depois que você entra na igreja, da porta para dentro, aí pronto, fica aqui, surgem. Me desculpe se a sua igreja foi exceção, mas as minhas igrejas aqui, assim, você entra, depois tu fica ali sozinho. É cada um querendo brilhar mais que o outro, né? É como se fosse, não tem o like da rede social, mas tem o aplauso, a aprovação, o sorriso, ai como ele é lindo, como ele é caridoso, etc. Tem tudo isso. Aí essas pessoas saem da igreja, elas criam também seus perfis, especialmente padres e freiras, e é todo mundo querendo ser aplaudido. Padre e freira também não corresponde, não interage, não curte muito
o perfil do outro também, né? Vive assim no seu mundo, diga-se de passagem. Enfim, acabou a solidariedade. E termino repetindo, estamos nas redes comerciais. E diante de tudo isso, meu amigo, minha amiga, o que você acha? Falei bobagem? O que você pensa? Seja solidário comigo aí, ó. Responde e volta a dizer. Curta, comenta, compartilhe com os amigos essa reflexão. E se você ainda não assistiu os meus vídeos antigos, dá uma voltinha, vai lá assistir meus vídeos. Eu falo de livros, conteúdo interessante. E assista minhas resenhas. Eu pretendo também gravar um vídeo aí sobre a importância das resenhas, porque as resenhas são bem interessantes, mas as pessoas estão deixando as resenhas literárias de lado. Mas eu vou gravar um vídeo explicando por que elas são importantes também. Então, por enquanto que eu não gravo, dê-me um voto de confiança. Assista as minhas resenhas, faça uma troca comigo. Vamos ser solidários. Vamos fazer de fato com que as redes sociais, que na prática são redes comerciais, não fiquem simplesmente só como redes sociais de socialização. Vamos colocar uma palavrinha mais bonitinha. Vamos criar redes de afetos. E se você ficou comigo até agora, deixa o seu comentário e no final do comentário coloca hashtag redes de afeto. Aí eu vou saber que você ficou comigo até o final. E se você não tiver, de repente você não está inspirado para comentar, você só escutou, só absorveu e está aí pensativo, deixa a hashtag simples, rede de afeto. Mas para o algoritmo aqui não entender de maneira errada que é um robô escrevendo isso, coloca uma palavrinha, um oi, olá, bom dia, boa tarde, vai variando para ficar uma diferença, para não ficar só rede de afeto, hashtag rede de afeto, e ele entender como um programa. Vamos nos ajudar, coloca aí alguma coisinha aí, só para dar o diferencial, para não ficar uma coisa meio programada. Aí o algoritmo vai entender, realmente tem um humano aí assistindo, uma pessoa que tem um coração verdadeiro, e ela tá aí, ó, interagindo, tá conversando comigo, tá partilhando. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!